Volta ao vivo aqui no programa Nosso Encontro, 10 horas mais 3 minutos aqui na nossa TV Metrópole. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, não só você aqui de Pacajus, mas de todas as cidades da região metropolitana que recebem o nosso sinal. Fica aqui o nosso abraço. Hoje, no começo do programa, eu falei tanto do café da manhã que a Márcia nunca prepara pra gente, preparou pro capitão, que eu esqueci de mandar um alô para todas as cidades aqui. Ela tá aqui me cutucando, né? Mas já está, conforme prometido, isso foi confirmado no meio da semana, através da assessoria do capitão, inclusive dessa equipe do capitão é aqui de Pacajus, dos assessores, no caso uma assessora, e foi confirmado, e está aqui já o capitão Wagner, que é hoje vereador de Fortaleza, foi o vereador mais votado da história do município de Fortaleza, uma votação expressiva, mais de 43 mil votos, o capitão vai confirmar para a gente o número exato, e hoje digamos que existe com a população uma relação de muito amor, mas com muitos políticos uma relação de ódio, não, eu acho que não, nem tanto da parte dele, mas da parte de algumas pessoas que, porventura, militam com outro pensamento, e isso faz parte do processo político, é uma realidade. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque os números, né, e um dos motivos da vinda do capitão para cá são números que, inclusive, foram destaque em matéria nacional, no caso Fantástico, a gente aqui não tem problema em relatar os nomes das outras emissoras, foi uma matéria nacional no Fantástico, mas o que foi a nível nacional no Fantástico já é do conhecimento da população, não só de Fortaleza, mas da região metropolitana e do Ceará como um todo há muito tempo. Isso, infelizmente, é uma verdade. Eles mostraram apenas um retrato de um filme que a gente já acompanha há muito tempo. Capitão, eu acho que a realidade é essa. Bom dia para o senhor, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui, a gente sabe dos seus afazeres em Fortaleza, período eleitoral se aproximando, os compromissos também aumentam, mas esse tempinho é o sinal da consideração que o senhor tem, não só pelo povo de Pacajus, mas de todas as cidades que nos assistem. Bom dia. Bom dia, Wilson, bom dia, Márcia, bom dia aos telespectadores que acompanham o nosso encontro, é um prazer estar aqui novamente, né? A gente sempre que vem aqui na TV é muito bem acolhido, né? E hoje muito melhor, né? O acolhimento, isso, o Wilson ficou meio enciumado ali, o Alex também estava reclamando, agradecer a Márcia ainda aqui bem que ele não me deixa mentir. Pelo acolhimento, né? E a gente fica muito feliz, né? Em estar aqui em Pacajus, ser tão bem recebido para discutir um pouco a respeito desse problema tão grave que é a segurança pública do nosso estado. Infelizmente, a gente não vê medidas eficazes em relação a esse combate à criminalidade, maior impacto do que aconteceu com a reportagem do Fantástico, que a gente vive no nosso dia a dia. Não precisava nem o Fantástico dizer para o Brasil, porque a gente já conhece essa realidade. Infelizmente, a grande mídia nacional ela dá mais destaque ao que acontece no Rio de Janeiro e São Paulo. É verdade. Mas aqui no Ceará a gente vive uma realidade bem pior do que a realidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, e realmente a gente quer apresentar para as autoridades competentes as soluções para esse problema. Logicamente, como a Márcia falava agora há pouco, eu não sou o dono da verdade, eu sou um pesquisador, um estudioso da área da segurança e não conheço tudo, mas a gente conhece um pouco e quer colaborar com esse conhecimento para que a gente possa reduzir esses números que têm assustado aí toda a população. Márcia, daqui a pouquinho a gente vai colocar, né, você vai chamar uma reportagem que vocês fizeram, uma enquete, né, nas ruas de Pacajus, não é isso, Márcia? Vocês frequentaram aqui? Nós fizemos, capitão. Muito obrigado, né, pelo senhor estar aqui conosco também, mais uma vez. Digamos que eu fui às ruas de Pacajus, até porque aconteceu uma coisa muito séria com pessoas que a gente conhece, né? Mataram um filho de uma pessoa muito amiga minha, né, que trabalha comigo, e até hoje a gente não sabe por quê, como foi, ficou 30 dias, 35 dias sumido, a gente não sabia realmente se ele estava morto, se ele tinha ido fugido, enfim, nós não sabemos o motivo, até hoje, o qual esse menino foi morto. E nós saímos na rua de Pacajus e realmente conversamos com alguns comerciantes e alguns munícipes. E realmente as pessoas, na hora, quando a gente pergunta, ficam até meio sem ação, até de falar. Mas muitos dizem da realidade que todo mundo sabe, como o senhor próprio falou, e nós fomos às ruas falar com algumas pessoas em Pacajus. O Gerlan vai colocar aí para a gente a matéria e depois a gente volta para falar com o senhor. Então vamos rodar a reportagem. Hoje o programa Nosso Encontro veio até as ruas para conversar com a população sobre o problema da segurança pública, que hoje em dia está muito complicado andar, passear, sair. Então, as pessoas hoje se preocupam demais
como viver com essa situação. É inseguro e abandonado, né? Porque nós, comerciantes, nós temos a data certa de pagar os nossos impostos. Do dia nós não podemos passar. Então, quer dizer, a gente arca com os nossos impostos em dias e como é que ficamos, né? O que é que a gente pode fazer com essa situação? Rapaz, segurança pública que nós não temos, não. Tá entregas baratas em toda a localidade que a gente anda, não tem segurança pública não, tá uma situação horrível. E aqui em Pacajus também tá pior ainda, sabe? Você que é proprietário de uma motozinha dessa aí, mototáxi, não pode mais rodar, a negada tudo querendo tomar, o cara que você veio. Parece que tá entregas baratas, não é só aqui, é em Fortaleza, em Pindoretama, Cascavel, Chorozinho, Barreira, Redenção, anda em toda a localidade. E como é que diz, a discriminação é a mesma. A negada tá que não aguenta mais não, mano. Estamos esperando aí os políticos aí, que é quem dá promessa a nós para fazer, mas eles só prometem no tempo da eleição. Quando terminar a eleição, acabou. Some, ninguém vê mais de maneira nenhuma, né? Então quem nós pode recorrer sobre eles aí. Eles não fazem nada pela gente, não procuram os direitos, não procura segurança, não procura nada, nós estamos abandonados. Em relação a não só municipal, estadual e federal, que poderiam fazer exatamente um plano e se unirem exatamente para resolver esse problema que hoje é um problema não é mais cearense, é mundial. Então hoje o Ceará se encontra no quadro de guerra. E quem pode resolver isso são exatamente as autoridades que podem nos ajudar a resolver esse problema. E queria que o governo do estado, junto com o governo municipal, se envolvesse e tentasse ver o que pode fazer para nos melhorar a segurança da nossa família, que nós não temos mais conforto. E então, isso é um desabafo e um pedido a todos que fazem a segurança, que nos ajudem. Bom, tá aí, a gente viu essa enquete, inclusive o outro colega, o último a falar aí, inclusive um segurança. Capitão, segundo as pesquisas, essa última pesquisa que foi o estopim, vamos dizer assim, para essas reportagens feitas, enfim, sétima cidade mais violenta do mundo, a terceira, né, do Brasil, a segunda do Brasil e a primeira do Nordeste, a segunda do Nordeste. Também. Só perde para Maceió. E em contrapartida disso, nós acompanhamos o governo, não vamos aqui entrar em nomes, mas o governo nunca se gastou tanto com segurança pública. Onde está o erro, capitão? É importante frisar que 2 entrevistados aí que não são especialistas em segurança, que acho que não acreditam nem, não têm conhecimento, nenhum curso em relação à segurança, mas eles dão para a gente informações que são importantes. A primeira senhora cobra a questão dos impostos. Existem impostos municipais, estaduais e federais. E para onde estão indo esses impostos? Depois o cidadão fala da responsabilidade não só do governo estadual, mas também do governo municipal. Eu acrescento a responsabilidade do governo federal. Ontem na Câmara a gente viu alguns vereadores dizendo que não precisava incomodar o governo federal pedindo força nacional aqui para o nosso estado. Mas não é incômodo não, o cidadão paga impostos, ele é brasileiro, ele tem o direito, ele tem o amparo legal para que o governo federal mande essas tropas aqui para ajudar o nosso estado ao combate da criminalidade. Essa pesquisa que você falou, é importante frisar, no ano passado, ela apontava a Fortaleza como a 12ª capital mais violenta do mundo, e já nos assustava. E esse ano aponta como a 7ª mais violenta do mundo. Eu vou dar a informação que eu quero que eu esteja errado, mas acredito que eu não vou estar errado. Como lá em Maceió, que é a primeira capital do Brasil mais violenta, eles pediram o apoio da Força Nacional e estão conseguindo reduzir a criminalidade. Ano passado reduziram em 16%, a própria reportagem do Fantástico mostrava isso. Acredito que no próximo ano Fortaleza vai ser a cidade mais violenta do país. Não a do mundo, mas a do país com certeza, pelo que está se desenhando, pelo que está encaminhando, pela inércia das autoridades, que foi citado aí pelos cidadãos. Acredito que a gente vai ter Fortaleza como a cidade mais violenta do país, em virtude da falta de iniciativa de todos os entes. A gente também não pode jogar a responsabilidade só no governo do estado. A responsabilidade é do município, é do estado e também da União. E nem tampouco, Wilson, a gente pode jogar essa responsabilidade só no executivo. A gente teve recentemente alguns fatos que colocaram em xeque o próprio judiciário. A gente teve aqui numa cidade vizinha, Ocara, um cidadão, se é que eu posso chamar esse rapaz de cidadão, preso com 25 armas na casa dele. Eu lembro. Cidadão esse que fornece essas armas para esses ataques que acontecem aí em todo o interior do estado. Esse cidadão ficou preso 2 dias, a justiça mandou soltar esse indivíduo. Ontem a gente teve a prisão lá em Fortaleza de um outro indivíduo também, que é fornecedor de armas, de munição. Espero que esse
fica um tempo maior. Então a responsabilidade não é só da polícia, a população tem que saber que a responsabilidade também é do judiciário, também é do legislativo, né? Os deputados, os vereadores, os senadores têm a sua responsabilidade. E eu queria até citar uma cidade lá em São Paulo, que foi considerada a cidade mais violenta do país, Diadema. Acho que você deve lembrar, Wilson, há uns 10, 8 anos atrás, foi aquela cidade que repercutiu em mídia nacional, onde aquele policial, o Rambo, fazia aquelas blitz, abordava o povo, torturava, matou várias pessoas. Inclusive, todo o Brasil ficou conhecendo Diadema em virtude da violência. Lá nós tínhamos 110 homicídios para cada 100 mil habitantes. Hoje, Diadema tem 9 homicídios para cada 100 mil habitantes. Redução de mais de 90%. O que ocorreu em Diadema? Ocorreu que a população deu as mãos. Né? Legislativo, Judiciário, o Ministério Público, Guarda Municipal, Polícia Militar, a própria Câmara Municipal aprovou leis mais rígidas para combater essa questão da criminalidade. E hoje, Diadema... a comunidade participando, a sociedade, lógico. As pessoas comuns. É extremamente importante a participação da sociedade, até porque o cidadão que está lá na ponta é quem vive e quem sofre com a questão da segurança. Que vê. Não adianta eu ser especialista, estar atrás de um gabinete no ar-condicionado e querer apontar o que acontece em um determinado local. Existem problemas que são pontuais, por isso que as políticas de segurança pública elas têm que ser personalizadas, ou seja, cada local tem uma característica diferente. Lá em Fortaleza a gente tem uma comunidade chamada de São Miguel, que a polícia não entra nessa comunidade. A gente está como o Rio de Janeiro, nem a gente da imprensa. Não entra polícia, não entra o agente de saúde, não entra a imprensa, ninguém consegue entrar. Quem já teve a oportunidade, se é que eu posso usar esse termo, de entrar no São Miguel, há relatos de que pessoas estão lá no São Miguel de arma na mão, de fuzil na mão, como a gente vê ruas no Rio de Janeiro. São colocados pedaços de cimento para as viaturas não terem acesso. Justamente. Então a gente vê que Fortaleza hoje vive a realidade que a gente não imaginava que fosse ocorrer. Eu morei no Rio de Janeiro em 2006 e contava os dias para eu voltar para Fortaleza, porque eu fui para fazer um curso em virtude da população não ter a menor condição de ir às ruas. E hoje eu vivo a mesma realidade que eu vivi no Rio de Janeiro em 2006. E fui no Rio de Janeiro ano passado e vi que o Rio de Janeiro mudou. Não é que o Rio de Janeiro hoje seja um céu, a gente acompanha pela mídia, mas em relação à criminalidade diminuiu muito e foi justamente por essa união de forças, município, estado e união, que eles conseguiram reduzir a criminalidade no Rio de Janeiro. Capitão, o que a gente vê, como o senhor relatou, houve essa intervenção em Maceió, né? No Rio de Janeiro já começou, inclusive ontem eu vi a reportagem que deverá permanecer pelo menos, se a previsão inicial 31 de julho, lógico que é por causa do período da Copa, aquela coisa toda, da sensação da segurança, mas dependendo da necessidade poderá ser estendido. E aqui no Ceará, inclusive, eu tenho a informação da sua assessoria de que o senhor fez esse requerimento, né, assim que eu achar, Márcia, me ajuda aqui, que eu perdi, está aqui, o requerimento que pede a intervenção federal da segurança pública de Fortaleza e região metropolitana. Goiás e Maceió já conseguiram reduzir 16%, esse dado o senhor repassou, e até onde eu sei, os órgãos, né, o governo não vê com bons olhos aqui no Ceará essa intervenção. É isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, os dados são os seguintes. Em Alagoas, foi reduzido 16% a criminalidade. A gente pode citar Goiás como um exemplo até mais positivo. Eles conseguiram reduzir 27% a criminalidade lá em Goiás. E a Força Nacional já foi utilizada em Goiás, Alagoas, Rio de Janeiro, Paraíba, Maranhão. Todos os estados que tiveram alguma dificuldade pediram esse apoio ao governo federal. Logicamente que não é um apoio permanente, é um apoio para se organizar, para fazer mais concursos para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Depois que houver essa organização, o Estado pode tomar de conta sozinho da sua segurança. O que nos deixa mais preocupado é que o governo do Estado ele vai com certeza pedir o apoio da Força Nacional durante a Copa. Então ele vai estar pensando em quem? Só nos turistas. Ele não está pensando no cidadão que mora aqui no estado do Ceará. Depois da Copa, depois da Copa, a gente não vai ter esse aparato da Força Nacional para dar continuidade a esse trabalho. Então a gente vê que vai acontecer uma maquiagem na época da Copa para dar uma sensação de segurança e logo após a gente vai perder todo esse aparato. Então a falta de planejamento e o que o governo está mais preocupado, ontem eu escutei de um vereador lá na Câmara Municipal, a gente estava discutindo esse requerimento, e o vereador dizia, não, mas a gente não pode expor a imagem do Estado em mídia nacional. Exposto mais do que já foi com a reportagem do Fantástico, eu acredito que a gente não vai expor. E ele está muito mais preocupado em expor a imagem do Estado do que expor a vida dos cidadãos, porque a gente está perdendo vidas diariamente, e são muitas vidas. Mais de 1.000 pessoas já morreram no Estado, só até o dia 20 de março desse ano.
E inclusive a gente aqui, tem, né? Tem, Márcia, Nós tem temos números aqui, aqui da região metropolitana. Exatamente. Márcia, se você quiser passar, Márcia, esses números, pode ficar à vontade. Viu? A gente estava conversando e eu mostrando para o Nilson. Daqui, Chorozinho, Horizonte e Pacajus, capitão, nesses 3 primeiros meses de 2014, no total foram 31 mortes. Só Chorozinho, Horizonte e Pacajus. Total aqui de 31 homicídios, cidades da região metropolitana. E voltando para a capital, inclusive, a gente fez uma reportagem lá em Fortaleza, acho que está com 1 mês ou 2, capitão, de um cidadão que foi queimado vivo dentro do próprio comércio. O senhor deve ter acompanhado isso, foram veiculadas imagens do circuito interno, e esse cidadão veio a falecer posteriormente no IJF. Gente, é uma ousadia muito grande, e essa ousadia, eu acho, capitão, eu trabalho já há 5 anos aí nessa área, cobrindo essa área policial todo dia, essa ousadia da bandidagem, dos criminosos, ela não acontece à toa, ela acontece porque existe algo que dá espaço para isso. Seria, no caso, impunidade, injustiça. O que seria o grande incentivador dessa ousadia, capitão? É uma série de fatores. Você que é da imprensa que faz essa cobertura policial também deve ter acompanhado que no ano passado várias pessoas foram decapitadas em Fortaleza. Para quem não sabe o que primeiro dia do ano de 2014. Arrancaram cabeça de várias pessoas na cidade de Fortaleza. Vila Velha, Pici. A gente tem vários relatos de pessoas que foram decapitadas em Fortaleza. Isso aconteceu lá nos presídios também no Maranhão, no presídio de Pedrinhas, e essa realidade chegou até a nossa capital, Fortaleza. Infelizmente é uma realidade que é reflexo não só da falta de segurança, mas também em virtude da impunidade. E essa impunidade se reflete em quê? Primeiro, na questão da menoridade penal. Se discutiu no Senado, não foi aprovado, mas na Câmara dos Deputados vai ser colocado em votação de novo a questão da redução da maioridade penal. Hoje os adolescentes, eles já colocaram na cabeça que até completar 17 anos, 11 meses, 29 dias, eles podem cometer todo e qualquer delito que não vão ser punidos. Infelizmente essa é a realidade. Lógico que isso também, a Márcia deve concordar comigo, que é uma falta de opções de lazer, de cultura, de qualificação, de profissionalização desses jovens. O ambiente que eles convivem incentiva a prática desses delitos em virtude da impunidade. Então, há esse fator da redução da menoridade penal, e o outro fator é aquele que a gente citava agora há pouco, a questão do judiciário, que não faz a parte dele. Ou seja, a polícia prende, o judiciário vai lá e solta. A gente tem vários relatos também de o baixo efetivo da Polícia Civil contribuir. Hoje a Polícia Civil tem o menor efetivo de policiais civis do Brasil. Só para vocês terem noção. E qual é o papel da Polícia Civil? O papel da Polícia Civil é investigar os crimes. Se uma pessoa apareceu morta aqui no centro de Pacajus, a Polícia Civil vai investigar para tentar descobrir quem foi a pessoa, para prender, para que essa pessoa seja julgada e condenada. Se não tem efetivo, a Polícia Civil não investiga, não identifica, e o cidadão, o indivíduo que praticou esse crime, vai achar que nunca vai ser preso e vai continuar cometendo esses delitos. Então, esses fatores que geram a impunidade é que fazem com que esses indivíduos eles extrapolem até o crime, que a gente pode dizer o crime normal, para praticar esses atos aí de decapitar, de queimar as pessoas vivas, e vários outros que a gente tem visto na cidade de Fortaleza e região metropolitana. Capitão, falando sobre Polícia Civil, ontem nós tivemos um problema aqui com uma pessoa conhecida da cidade. Ela foi à delegacia. Nós não temos uma delegacia. A questão da estrutura, é o que o senhor está falando, é muito complicado, não tem contingente. Quando a gente chega, é uma casa acabada, né, sem estrutura nenhuma, e quando nós chegamos lá, o preso estava algemado na grade. Não, da rede. No punho. No coisa da rede. Do armador. Do armador. Aí você se choca com aquilo tudo, entendeu? É o retrato da nossa segurança. Que segurança é essa? Como é que você vai fazer alguma coisa com aquela pessoa? Ou aonde vai? Não pode ficar aqui porque não tem uma cela? Eu vou mais além, Márcia. Ontem mesmo, eu não vou lembrar a cidade, não acredito que o capitão deve lembrar, se não lembrar, alguém vai procurar. E me permita aqui, capitão, está sempre citando a Jangadeiro, porque é a minha forma de que o meu trabalho lá há mais tempo, lá na Janga. Ontem nós veiculamos imagens de mulheres, uma mulher amamentando o bebê de 4 meses dentro da cela, porque a cidade não oferecia um local específico, um presídio feminino. Era no interior. Né? Isso foi ontem para o ar, né? Inclusive,
eram várias mulheres e uma delas, a comida, quem tem que levar são os familiares, que isso já não é novidade, em algumas delegacias de Fortaleza isso já acontece há muito tempo, né? E uma detenta, uma mulher, que já não era para estar presa na delegacia, né? Que a delegacia é ali enquanto está durando 30 dias, capitão, no máximo? O inquérito geralmente 30 dias. E dependendo da situação, o delegado encaminha já para... mas a questão do inquérito é uma coisa, o preso já pode ir de imediato ir para o presídio. Que é um provisório, no caso, uma CPPL, que é de liberdade provisória. Isso. Não é isso? Então, assim, o que já está errado. E ainda mais ela amamentando. Nós temos a foto lá, conseguimos, dessa mulher amamentando o bebê dela de 4 meses, gente, dentro da cela. Agora você imagine o número de doenças, porque você quer ver coisa ruim, coisa feia, entrar dentro de uma delegacia aqui no Ceará. O mau cheiro você já sente na entrada. Se você for numa cela, então, a situação aí é pior do que a senzala que você visitou, Márcio. Mas houve uma mudança muito grande. Como o senhor vê isso, capitão? O senhor vê como uma vitória, vê como uma promessa falsa, enfim, o que é que o senhor vê a respeito disso? Primeiramente, isso esclareceu o porquê de, depois da paralisação, a segurança não ter melhorado. A Márcia falava agora há pouco da questão das delegacias em relação à infraestrutura. Eu queria dizer, Márcia, que além da infraestrutura, a gente tem um outro problema maior, que é a questão do efetivo. Você encontra muitas vezes um local, a delegacia muito bonita, a arquitetura perfeita, a delegacia até com a arquitetura que eu acredito que não seja nem nacional, deve ser, se você pegar aquele prédio da divisão de homicídios, parece um prédio de Dubai, né? Um prédio todo espelhado. E agora o da DENARC também, tá? Quero mandar um abraço aqui pro delegado da DENARC, o doutor Pedro Viana. E até parabenizar esses policiais civis que trabalham, porque não temos efetivo suficiente. A estrutura física muito bela, muito bonita, não oferece segurança. E Wilson, a primeira vez que eu visitei a divisão de homicídios, que fica ali na Guanabi, em frente ao Hospital Antônio Prudente, eu fiquei abismado com a cena. Quem estava fazendo a segurança da delegacia era um segurança armado contratado de uma empresa de segurança privada. Eu fiquei logo abismado como é que pode um prédio de uma delegacia precisar de um segurança para evitar que alguém pratique algum ilícito ali. E fui entrando e descobri por que da necessidade daquele segurança, porque são 4 andares, lá na divisão de homicídios só funciona um por falta de policiais civis. Acredito que a divisão de narcóticos não vai ser diferente, né? Um prédio muito bonito, mas falta efetivo de policiais para trabalhar. Eu acho que isso é até mais importante do que a questão da estrutura física. Lógico que a estrutura é extremamente importante, não só para o policial trabalhar, mas para receber a população, né? A população chegar, ser bem acolhida e bem recebida. E o Wilson citava aqui a questão da paralisação e o porquê, na verdade, da gente ter tido o apoio da população. A gente teve o apoio da população porque a população percebeu que estávamos ali reivindicando condições de trabalho para prestar um serviço de qualidade para a população, que hoje não é prestado em virtude dessa falta de condição. A Márcia acabou de falar, tem delegacias que estão localizadas em residências alugadas que não tem a menor infraestrutura para se receber o cidadão ou para se prender alguém. Né? O Wilson também falava da questão das penitenciárias. Eu sou a favor de que nós tenhamos um sistema penitenciário no qual o preso ele vem a trabalhar até para suprir o gasto que é tido com ele. Hoje no estado de Ceará você gasta R$3.000 por mês com cada preso. E o preso está ali ocioso, né, só maquinando para praticar outros crimes, se qualificando dentro do presídio. Porque na verdade o que acontece é isso. Que o preso ele entra sequestrador e sai sequestrador e assaltante. Não é isso. Você pega muitas vezes um preso que furtou algo ali até para levar para a família algo para se alimentar, e o cara vai para um presídio e fica numa mesma ala com assaltantes, com traficantes, com outras pessoas. Ele vai sair dali um especialista em crimes. Ele entrou como cidadão que praticou um pequeno delito e sai de lá especialista. Por quê? Porque não há o que fazer dentro dos presídios. A gente tem exemplos aqui em Minas Gerais, né, eu queria citar o governo de Minas Gerais parabenizando por essa iniciativa, Márcia, onde o preso dentro do presídio, ele trabalha, e se ele roubou um comerciante, se ele, sei lá, roubou R$2.000 de um comerciante, na pena dele, ele vai trabalhar, vai receber por isso para poder pagar ao comerciante que ele roubou. Então, é uma maneira de qualificar aquele preso, de recompensar a pessoa que foi prejudicada e de ressocializar aquele preso. Matéria nacional já saiu no Fantástico, na Record, em vários outros canais saiu. Então, é uma alternativa para a gente resolver essa questão do sistema prisional, que hoje está aí abarrotado de pessoas. Depósito. Né? É um depósito de pessoas. Você joga aquela pessoa lá, aquela pessoa não tem um acompanhamento psicológico, não tem um acompanhamento social, né? Criou-se aí um bolsa reclusão, onde se paga um dinheiro para a família do preso em virtude
dele não ter condições ali de subsistir a família, mas isso acaba gerando, na verdade, um incentivo a ser preso. Ora, você estando preso, sua família vai receber um valor, então... Dependendo, ganha mais do que um cidadão que trabalha o dia inteiro. De um indivíduo que está trabalhando o dia todo. Então, são algumas medidas, né? Ontem eu discuti com um cidadão, com um amigo, na verdade é vizinho da gente, ele é do PCdoB, e se chateando que eu estava criticando algumas posturas do governo federal. Eu sou do PR e sou aliado ao PT, mas eu não sou obrigado a concordar com tudo que é feito, né? A gente falava do legado da Copa do Mundo. O que a Copa do Mundo vai deixar de bom para o Ceará? Nada. Nada. A não ser o Castelão, que foi construído só um estádio bonito, mas nada mais. Não melhorou segurança, não melhorou saúde, não melhorou o transporte, nada. Aquele túnel ali ao redor do Castelão é uma vergonha. O viaduto do cruzamento da Raul Barbosa com a Murilo Borges, que no começo foi colocado uma placa que era para a Copa do Mundo, até tiraram, acho que com vergonha, aquela placa, porque não vai sair. Né? A Antônio Salles com a Engenheiro Santana Júnior não vai sair. Nada. Né? O aeroporto, uma vergonha, vão construir um terminal de lona. E sendo que a gente tem, na verdade, um gasto desnecessário que vai ser feito com o aeroporto, porque a gente tem um aeroporto antigo, né, que poderia ser utilizado sem gastar nenhum real. Está lá hoje só serve para carga. Não serve para nada. Então, é um gasto desnecessário, um absurdo, que rasgaram do dinheiro público com essa Copa do Mundo. É um absurdo. Ele me perguntava, você é contra a Copa? Não. Eu sou a favor da Copa do Mundo. O problema é a corrupção que veio com a Copa do Mundo, o desvio de dinheiro público que veio com a Copa do Mundo. O grande problema é esse. Por isso que a gente não tem saúde de qualidade, a gente vê as pessoas nas ruas pedindo saúde padrão FIFA, segurança padrão FIFA, educação padrão FIFA. Por quê? Porque a gente viu que quando se quer, a gente tem um resultado. Nilson, anteontem, eu estive visitando o hospital do Exército, ali na Desembargador Moreira, eu fiquei de boca aberta. Quando se quer fazer, se faz. A estrutura do hospital do Exército, Hospital Geral do Exército Fortaleza, é muito melhor do que qualquer hospital particular que você procure em Fortaleza. De tudo que você imaginar. Equipamentos de última geração, muitos profissionais à disposição. Você não vê uma fila no hospital para fazer um exame, para fazer uma consulta, as pessoas muito bem atendidas e muito bem satisfeitas. O sistema funciona. O sistema funciona. Por quê? Porque há seriedade ali dentro daquele hospital. Não estou dizendo que é só o militar do Exército que faz as coisas sérias, mas a gente precisa buscar pessoas sérias, evitar a corrupção, que com certeza dinheiro tem muito para ser gasto. Agora tem que ser bem empregado. Bem empregado, com certeza. Capitão, a Yara Daima, do Centro, ela lhe faz uma pergunta: o que o senhor acha da redução da maioridade penal? É como a gente falava agora há pouco, eu sou a favor da redução, mas a gente precisa criar uma infraestrutura nos presídios para ressocializar esses jovens. Não adianta eu pegar um jovem com 16 anos, jogar dentro do presídio, para ele se qualificar, como a gente estava falando agora há pouco. O cara praticou um pequeno furto, um pequeno roubo, vai lá para um presídio para ficar junto com os assaltantes, com os grandes traficantes, e vai sair de lá um grande profissional do crime. A gente é a favor, sim, da redução, mas que esses adolescentes eles sejam presos em um local para que eles sejam ressocializados. O que é ressocializar? É só passar a mão na cabeça? Não. É qualificar, dar oportunidade de profissionalização para esses jovens, tratamento psicológico, acompanhamento, dar oportunidade para quando eles saírem dali, eles voltarem a ser cidadãos de bem. Até mesmo, capitão, um tratamento de desintoxicação, porque muitos entram na cadeia, na DCA, viciados, né? E ali dentro, por isso, às vezes, na crise, naquela abstinência do crack, promove uma rebelião, queima um colchão, faz aquilo. Então, existe isso também. Inclusive, o senhor falou a respeito dessa questão de trabalho. E nós vamos veicular, não é, Márcio, uma matéria daqui a pouco, um grande exemplo. Essa matéria, inclusive, já está até pronta. E eu gostaria, caso que a gente vai chamar um apoio para voltar daqui a pouco, para o capitão poder ter a oportunidade de acompanhar essa reportagem com a gente, né, Márcio? Porque eu fui lá no Aurimora Costa, no presídio feminino, mostramos lá as detentas trabalhando na confecção, a facção dentro do presídio, e elas tinham um sonho. Essa facção é a FAMEL Dona Florinda, que é aqui de Pacajus, da Dona Fátima Brilhante. E elas tinham um sonho de conhecer essa confecção. Elas queriam sair das quatro paredes lá do presídio e vir aqui para o mundo externo para conhecer. E a Secretaria de Justiça proporcionou, com o apoio da empresária, essa visita. E nós acompanhamos essa vinda, né? Então a gente vai mostrar o que o senhor falou na prática, mas infelizmente teve o apoio do Estado, mas com a iniciativa privada, que foi quem forneceu máquina, quem paga, eles pagam lá um valor para as detentas. Mostrar que é possível sim que essas mulheres, lá nós vamos mostrar pessoas, aí tem uma que cometeu crime federal, tem uma que faz faculdade de psicologia lá dentro, tem uma que cometeu, envolvida no furto ao Banco Central, enfim, crimes pesados, e essas pessoas estão se recuperando.
O senhor acha que esse projeto, ele nasceu errado, ele foi errando, ele está certo, ele pode ser mudado? O que o senhor acha do Honda, capitão? Olha, Nilson, a gente acredita que até houve boa vontade por parte do governador ao criar o programa, mas é como você falou, ele pegou um modelo de primeiro mundo, isso é um modelo canadense, é um modelo que se aplica nos Estados Unidos, no Japão, e tentou aplicar aqui no país de terceiro mundo. Né? Você falar em território da paz, como ele chama lá, o Bom Jardim, e utilizar somente viaturas Hilux para fazer o policiamento, ele está fazendo de maneira equivocada. Lá nos Estados Unidos, a gente tem um policial por viatura, mas é uma cultura e uma realidade totalmente diferente. A legislação é diferente. Se um bandido ele mata um policial nos Estados Unidos, é prisão perpétua ou pena de morte. Dependendo do né? estado, pena de morte. Dependendo do estado, pena de morte. Aqui não. Se o bandido mata um policial, ele matou um cidadão comum, então ele não tem o mesmo respeito que tem, no caso, a cultura americana. Então a legislação é diferente, a cultura é diferente, a gente precisava adaptar esse programa, que é um programa interessante, à nossa realidade. Por exemplo, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais, se faz policiamento comunitário, o Ronda do Quarteirão é policiamento comunitário, em uma viatura de pequeno porte. Lá se utiliza o Corsa Sedan, se utiliza o Gol, se utiliza um veículo de menor porte, por quê? Porque o objetivo do Ronda do Quarteirão seria um policiamento de aproximação. Certo? Quando você tem uma viatura de grande porte, como é a Hilux, para utilizar nas vias que a gente tem em Fortaleza e região metropolitana, você acabou de falar, lá no São Miguel a polícia só não tem como entrar, porque moto e olha além de as ruas serem estreitas, eles colocam obstáculos. Então, para aquele local, o ideal seriam motocicletas. Então, aquela história que eu falei no outro bloco, da gente adaptar a realidade daquele local à situação. Então a polícia tem que trabalhar conforme a realidade daquele local. Se naquele local não há possibilidade da Hilux transitar, lá eu tenho que ter ou uma viatura de menor porte, ou motocicleta, ou até bicicleta. O policiamento de bicicleta já existiu aqui no estado do Ceará, deixou de existir, mas é um policiamento que também tem a sua eficiência, dependendo de como ele for implementado. Então, existem várias modalidades de policiamento, e nesse atual governo, várias modalidades estão sumindo. Né? E um custo alto, capitão, Custo porque muito alto. eu aqui eu não vou... eu faço manutenção do meu carro na New Land e eu tenho horas que eu chego lá, eu quase não consigo entrar de tanta viatura recebendo manutenção. Você imagina com uns 180 mil reais, que uma Hilux, essa Desse da polícia, porte, né, custa da polícia. 180 mil reais. 180 mil reais, gente, uma Hilux. Uma. Você imagina quantas viaturas ou quantas motocicletas a gente poderia adquirir. Você pode pegar uma outra situação, aquele Segway, acho que o pessoal não sabe nem o que é isso aí, aquele patinete que era utilizado lá na Beira-Mar. Vocês sabem quanto custou cada bichinho daquele? 28 mil reais, o preço de um carro popular. Um absurdo. Para que se compra aquilo ali? Cadê? Onde é que estão? Não, tiraram para manutenção. Essa manutenção. As motos que na época era do Ronda do Quarteirão, as motos, né? também sumiram. Certo, então, há uma falta de planejamento muito grande quando se vai fazer polícia. É muita no estado do Ceará. vaidade. É porque as pessoas técnicas, elas não têm poder de opinar. A época que foi ser comprada a Hilux, o coronel, que era o diretor de apoio logístico, responsável pela logística da Polícia Militar, ele sugeriu que não fosse comprada a Hilux, que fosse comprado um veículo baixo para a cidade, e a Hilux até poderia ser comprada para o interior, onde tem uma estrada carroçal, a dificuldade é maior. Fortaleza está Fortaleza com buraco, tá. Mas foi sugerido um outro não tipo tanto de quanto veículo. as entradas de Pacajus, mas enfim. Foi sugerido um outro tipo de veículo, mas a sugestão ficou só como sugestão, ninguém acata. As pessoas técnicas não têm poder de decisão. Quando o Ronda do Quarteirão foi criado, quem determinava escala de serviço, quantidade de policiais, não era nenhum policial. Era o chefe da Casa Civil do governo, Ariel do Pio. Então, fica muito complicado quando pessoas que não têm conhecimento da área passam a ser os gestores daquela área. Então, fica realmente complicado. E de uma viatura para cada quarteirão, para o que é hoje, uma viatura para 4, 5 bairros, acho que até mais. A gente pode pegar como exemplo, Nilson, a cidade do governador, Sobral. Lá tem 15 Hilux. Pergunte quantas estão rodando. 2. Das 15, apenas 2 estão rodando. A gente sabia que ia chegar um momento que o governo não ia ter condição de dar manutenção, porque a manutenção é extremamente cara, a manutenção de um Hilux. Só sabe quem tem o carro Toyota, que é resistente, diga-se de passagem, Mas rodar 24 horas não é. Não dá e em pra... situações extremas. Extremas. Né, capitão? Outro exemplo, capitão Deu. Eu vou citar aqui, mas vou citar, nunca falei isso aqui no ar. Eu tive minha casa invadida, lá em Cascavel, no bairro chamado Parque Europeu, há uns 2 meses. Onde os bandidos entraram, 2 pularam, entraram na casa. E quando a gente chamou a viatura do Honda, a viatura estava na Caponga, que é uma praia de Cascavel, a uns 15 quilômetros de distância. Ali o bandido ele saiu andando. Eu quero lembrar,
nós estamos comentando um projeto, não estamos criticando os policiais, que nós temos maus profissionais em todos os setores da sociedade, assim como temos bons em todos os setores. Não estamos questionando os policiais, estamos falando de um projeto, capitão, que infelizmente não deu certo. Nilson, na verdade, uma das reivindicações desses policiais que fazem parte do Ronda do Quarteirão é condição de trabalho. O que eles querem, na verdade, é ter condição de trabalhar da mesma forma que trabalha o raio. O pessoal lá em Fortaleza elogia muito o policiamento do raio. É verdade. Mas se você fizer um comparativo raio com Ronda do Quarteirão, você vai ver que as condições são totalmente diferentes. Na viatura do Ronda tem 2 policiais, na equipe do raio são 4 policiais. A equipe do raio muito bem equipada, com armas de grosso calibre, com treinamento mensal. Especial. Passam por treinamento mensal. Eu sei porque o capitão Araújo é da minha turma, é o subcomandante do raio, o Major Márcio também eu tenho uma boa relação, a gente sabe do quanto eles são preocupados com o treinamento desses policiais. A carga horária é diferenciada. A carga horária é diferenciada, eles ganham mais, né, e merecem ganhar, ganham R$1.000 a mais em relação ao policial do Ronda do Quarteirão. Então, uma série de fatores que fazem com que esses policiais eles produzam mais, né? Eu acho até que seria interessante expandir. Algumas pessoas são contra a expansão do raio, mas eu acredito que seria interessante expandir pelo menos para a região metropolitana. Meu sonho, um mês em Cascavel, meu sonho, aqui em Pacajus, Maracanaú parece que já está, né? Vez por outra da... Tem uma matéria que o Alex fez, né, que os meninos fizeram aí, que nós vamos colocar apenas um trecho, uns 2 minutinhos, para a gente ver essa situação da população que clama essa questão da segurança. Pedir para o capitão acompanhar com a gente, e a Márcia também. Pode soltar, por favor. Alex Montenegro, nós estamos aqui na CE 350, essa CE que liga a BR 116 a CE 040. Aqui vocês podem observar isso, a CE 350, isso mesmo, estava ali, e com certeza a gente nota que populares interditaram essa CE. Vamos saber o motivo. Informações preliminares dão conta de que essa CE estaria sendo interditada justamente pelo motivo, olha, por favor, as autoridades tomem alguma providência para que não precisemos abandonar nossas casas por conta de tanta violência. É esse o sentido da reivindicação de vocês? Isso. Muita insegurança. Muita insegurança. Desde que horas vocês estão aqui? 6 horas. 6h30 da manhã. Nós estamos aqui desde 6h30 da manhã. A polícia veio chegar aqui 9h40. Aqui é o seguinte, ao final de semana é arrastão. Eles vêm de 10, 12. Eu fui assaltado por 8, tudo de arma pesada. A arma mais maneira que tinha era um TA desse tamanho que botaram no meu ouvido. Tá entendendo? De 12 pistola. E aí no meio da semana, aqui é 2 moleques de moto. Tá entendendo? Aqui a gente conta as vítimas que não foram assaltadas. Tá entendendo? A gente conta as vítimas que não foram assaltadas. Eles arrombam sítio, eles entram. Aqui a gente tem um cidadão que trabalha consertando computador. Tá? Eles sabem disso. Foram lá 2 vezes em menos de 4 meses. O pai dessa menina. Renderam a gente, última vez, a primeira vez foi no começo do ano, renderam a gente. E a segunda vez foi agora sábado, renderam a gente 5 bandidos fortemente armados. Tinha um menino menor do que ele aqui, botando arma na nossa cabeça, dizendo que ia estourar a nossa cabeça. E a gente quer segurança, porque não dá pra viver assim. Conviver dessa forma é impossível. Não, passaram 3 horas dentro da nossa casa, bateram no meu pai, bateram em gente que tava lá, deram chute nas minhas pernas. Disseram que ia levar meu irmão, botaram dizendo que ia estourar a cabeça do meu irmão. Não dá pra viver assim. Como é o teu nome? Meu nome é Antônio José. Antônio José, o que é que mencionou as autoridades policiais aqui no momento? Aqui é o seguinte, a gente chamemos a reportagem, né? Reportagem aí, liguemos também para a polícia, né? Mas aqui é o seguinte, aqui, segundo uma reportagem do comandante, que saiu aqui na segunda-feira, que aqui a polícia quer em meia hora. Passava uma viatura, em seguida 2 motos com 4 homens. Mas a gente não vê isso aqui. A gente não vê isso aqui, a gente vê a polícia aqui 1, 2 vezes por semana. Vocês estão querendo um posto policial? A gente quer um posto policial. Ou então uma viatura do Ronda dando apoio aqui para essas 3 Filma aqui, Fábio, olha, queremos um posto policial. Pode voltar para cá? Acho que essa imagem, pode deixar essa imagem frisada aí do rapaz com cartaz aí. Capitão, se o governo for instalar um posto policial em cada reivindicação, haja posto. Acho que o problema não é esse.
O problema é logística, né, capitão? Na verdade é logística. Ontem eu assisti parece até que eu estou fazendo propaganda do governo de Minas Gerais, mas ontem eu assistia... Já levei uns carão, porque falei um monte da jangadeira aqui já. Eu assisti uma estratégia que foi criada pelo governo de Minas Gerais que visa evitar de tirar a viatura do seu município, realizando flagrantes a 70, 80 quilômetros de distância da delegacia. Isso feito através da internet. O policial militar prendia o indivíduo no município, entrava em contato com o delegado a 70, 80 quilômetros pela internet, lá do próprio posto da Polícia Militar, e o delegado decidia se aquele caso merecia flagrante ou não. Então, uma outra alternativa foi criada pelo governo de Minas Gerais que está ajudando lá na questão da segurança. E a gente precisa ter, logicamente, planejamento. Dificilmente a gente vai ter um posto policial em cada localidade, mas a gente precisa ter uma melhor distribuição do policiamento, principalmente no interior. Eu me lembro, Nilson, que há 20 anos atrás, quando eu era jovem, adolescente, eu ia passar as férias lá no distrito que a minha família reside, lá em Oroz. Um distritozinho chamado Palestina, que apesar do nome é tranquilo. Apesar do nome era tranquilo. E lá na Palestina tinham 2 policiais militares, no distrito vizinho, Vila Guaçucê, tinha 2, Igarói tinha mais 2, e na sede do município de Oroz tinha 5, 6 policiais. Então, juntando, o município estava coberto ali por 12, 13 policiais. E hoje você vai para lá, não tem na Palestina, não tem na Vila Guacê, não tem no Igarói, e você encontra 3 policiais só na sede do município. Então, o interior do estado está abandonado há muito tempo em relação à segurança pública. Todos os efetivos que têm saído do curso de formação. Olha aí, pegaram a imagem da Palestina. Essa casa da esquina é a casa do meu avô. Olha aí, rapaz, esse é danado mesmo, né? Como é desenrolado. Essa da esquina é a casa do meu avô. E, como eu falava, hoje não tem uma política de segurança para o interior. Das 3 últimas turmas que saíram do curso de formação da Polícia Militar, todos ficaram na capital. Então o interior está abandonado, porque os policiais do interior estão se aposentando e não está sendo reposto esse policiamento. E muitos policiais, capitão, pelo que eu converso, a gente cria esse vínculo realmente com muitos policiais, a gente vira amigo de muitos policiais trabalhando nessa área, e muitos dizem, Nilson, eu não quero mais ir nem para o POG, eles querem ir para as polícias especializadas, querem ir para a PRE, querem fazer concurso para o batalhão de choque, querem fazer concurso para o GAT, porque eles veem que esses policiais são massacrados. A grande realidade é essa, os policiais militares hoje, em sua maioria, são massacrados com uma carga horária exaustiva, sem nenhuma assistência, porque esses policiais... Imagine, eu trabalho há 5 anos na área policial, tem dia que eu não aguento mais ver morte na minha frente. Imagine esses caras que têm que resolver as situações, não tem nenhum apoio. Você chega no hospital da Polícia Militar ali, não tem assistência, não tem nada, não tem nada. E fora as ameaças que recebem, os subjúdices, por exemplo, eu acompanhei, passei o Natal lá em frente à Assembleia Legislativa com eles, fiz a ceia com eles, inclusive. Eles dizem, Nilson, a gente chegou a prender um monte de bandido, mas estamos fora, e os bandidos estão soltos, e passam por nós, e sabem que nós não somos mais policiais, estamos vulneráveis. Se os próprios policiais fardados já são vulneráveis, porque a bandidagem atira contra a polícia, imagine esses. E a situação é mais complicada, Nilson, porque a população... Até por falta de conhecimento, até porque não há divulgação das funções específicas de cada corporação, jogam toda a responsabilidade na Polícia Militar. Algumas vezes eu encontro cidadão que diz, capitão, como é que pode ter uma boca de fumo ali na esquina, o policial militar sabe e não chega lá e derruba a porta e não toma providência. O policial militar até pode fazer isso, Nilson, se ele tiver com mandado de prisão. Porque na hora que ele derrubar aquela porta e nada tiver dentro da casa, ele vai responder por dano ao patrimônio, por abuso de autoridade, vai responder por invasão de domicílio, uma série de crimes. Resumindo, ele vai expulso. Então, resumindo, o que deveria ocorrer? A Polícia Civil é que tem a competência legal para investigar. Então, a Polícia Civil tinha que fazer uma investigação, descobrir se a droga estava ali, se a arma tinha entrado. A partir dessa informação, aí sim, o policial vai chegar com toda garantia, com toda a segurança, que vai derrubar a porta e vai ter realmente alguma coisa lá dentro. Ou em flagrante delito ou com documento judicial determinando que ele fizesse isso para que ele não venha responder e não venha ser expulso, como você citou. Capitão, Márcia. Vamos lá? Nós fizemos, né, você que quiser anunciar, pode ficar à vontade. Não, querido, a gente vai só passar agora a matéria que a gente fez na FAMEL, que nós falamos, que as detentas queriam muito conhecer realmente. Elas fazem, né, dentro do presídio, elas tinham essa vontade de conhecer realmente uma confecção, para onde vem também o que elas fazem. E o Nilson, né, foi tanto no presídio, quanto recebeu elas aqui em Pacajus, na empresa FAMEL, na Dona Florinda, e vocês vão ver agora, em primeira mão.
O programa Nosso Encontro veio fazer uma visita diferente aqui na FAMEL. Você lembra que nós estivemos há um certo tempo conversando com a dona Fátima Brilhante e visitamos, inclusive, detentas lá no presídio feminino Aurí Moura Costa, que desempenham um trabalho, tem uma espécie de facção dentro do presídio. Você vai recordar essa reportagem que nós fizemos agora, veja um trecho. Bom, já aqui em um dos pavilhões do Aurí Moura Costa, nós vamos entrar justamente no local onde funciona essa facção, essa extensão da empresa FAMEL, da dona Fátima Brilhante, que nós conversamos aí, chamamos a reportagem durante esse texto. Aqui é o local onde nós vamos encontrar as detentas que trabalham diariamente em horário comercial, segunda a sexta, e recebem todos os benefícios, como a dona Fátima relata aí durante essa reportagem, vai relatar durante essa matéria. Tem um benefício, um auxílio financeiro, tem a redução da pena, enfim, todos os benefícios que a vontade que essas detentas têm de aprender lhes proporciona. Você vai conhecer a partir de agora o trabalho delas. Quero viver a vida e nunca mais me censurar, meu amor. A gente tem que se aceitar. Bom, e hoje elas saíram do presídio e vieram visitar aqui a FAMEL, no município de Pacajus. Nosso cinegrafista, o Nick Brito, Carlos, registrou essa chegada. Você está acompanhando as imagens aí e agora também nós vamos mostrar, depois de mostrarmos a chegada, vamos mostrar já elas posicionadas aqui, já no interior da FAMEL. Repito, elas saíram lá do Aurí Moura Costa, vieram aqui para o município de Pacajus para conhecer esse trabalho. É a primeira vez que essas detentas visitam a fábrica da FAMEL, é a primeira vez que elas saem do presídio, algumas já há décadas dentro desse presídio, e hoje elas foram contempladas com essa visita para conhecer o trabalho que elas desempenham dentro do presídio sendo feito também aqui na FAMEL, e é o que você acompanha agora com a gente. Veja as imagens. Está conversando com os colegas da TV Metrópole também. Vamos ouvir. A sociedade, para que elas possam, depois de cumprir uma sanção que lhe foi imposta, voltar a ter uma vida comum em sociedade, tendo sempre em mente que já pagou pelo seu erro e tentar retomar a sua vida. Obrigado, doutor. Diante de um sistema penitenciário tão desacreditado, considerado falido por muitos, uma atitude como essa, uma ação como essa aqui é considerado, pode-se considerar uma luz no fim do túnel? Com certeza. Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos hoje na questão da execução penal, nós dizemos que o sistema ou que a lei da execução penal ela está ultrapassada. Mas na realidade, se a gente se debruçar sobre a lei e ver a previsão que ela tem e que infelizmente o Estado não vem aplicando, nós vemos que é possível, desde que haja uma mudança na execução da pena e cumprindo aquilo que a legislação prevê, ressocializar o cidadão. Então essa atitude é louvável e deve ser sempre estimulada pelo Estado e contar sempre com a participação da sociedade. Bom, infelizmente, nós sabemos que nós enfrentamos hoje uma crise, apesar do Brasil ter crescido nos indicadores sociais, era de se pensar que a violência diminuísse, mas a violência tem aumentado drasticamente. E eu acho que não é só cadeia, que não é só repressão que resolve. Aonde ela chegar, nós sabemos que tem pessoas do Ceará, de outros estados do país, até de outros países, e aonde ela chegar, elas vão poder exercer a profissão dela como profissionais que estão saindo. A outra importância para ela é que a cada 3 dias trabalhado ela ganha 1. E elas conseguem sair mais rápido, conseguem retornar à aula. Eu creio que cada um colaborando, a violência deve diminuir. Olha, eu não vejo outro caminho,
Porque eu não acredito que você só reter as pessoas dentro de um espaço e deixá-las ociosas vai resolver o problema de ninguém. Eu acho que você tem que mexer com a autoestima delas, dando uma profissão, ou botando para estudar, porque quando elas saírem de lá, elas vão sim estarem aptas para o mercado de trabalho, porque sair de dentro do sistema penitenciário e ir em busca de trabalho sem saber fazer nada é muito mais complicado. Então eu acredito que a partir do momento que elas tenham essa profissão, elas vão ser inseridas com mais facilidade. Não é que vai ser tão simples ser ressocializada, mas se torna mais fácil um pouco, né? Bom, e hoje o nosso ciclo ele praticamente se completa, porque nós viemos aqui, falamos do projeto, fomos ao presídio, entrevistamos elas lá e elas vêm até a fábrica. Qual a sensação de estar recebendo essas pessoas, que são pessoas como a gente, mas que infelizmente carregam sobre si um peso de um crime, um peso de uma condenação, da Fátima? Olha, assim, eu encaro como uma coisa normal, porque assim, há muito tempo que a gente tem esse projeto e a gente nunca tratou ele de uma forma diferente, apenas essas pessoas estão num local diferente da fábrica, mas nós sempre consideramos elas como funcionários da empresa. Então, assim, a gente só fica, né, cada vez mais feliz, fica alegre de poder proporcionar isso para elas, porque conversando há pouco com uma delas, ela está lá há 7 anos, ela nunca tinha tido a oportunidade de sair de lá para ver o mundo, né, depois que ela entrou. Então, acho que é um momento mais especial até para elas, porque elas estão podendo ver aqui fora, conhecer a fábrica, as pessoas onde elas realmente, né, trabalham. Isso é muito importante. Claro que a gente fica muito feliz de poder proporcionar isso, mas no dia a dia a gente não trata a unidade lá do presídio como uma coisa à parte, a gente trata como sendo uma coisa só. Então o projeto continua. Continua, eu quero aumentar. E a gente continua acompanhando todos os detalhes. Vamos para o almoço agora, você acompanha com a gente. Convidados. Vamos conversar com a Mônica que nós conversamos com ela lá no Auribora Costa, lá no presídio. A Mônica já ganhou a liberdade dela, está no Senamberto, né, Mônica? Isso, no Senamberto. E hoje está aqui de fora, acompanhando, de longe. Como é que está sendo visitar? É a primeira vez, Mônica, que você vem aqui? Não, assim, é a primeira vez visitando. Mas eu vim aqui da outra vez, foi num inteirão que teve aqui na Flamengo. A gente, quando está lá dentro, a gente passa, para não sofrer tanto, a gente tenta esquecer um pouco daqui de fora, mas é quase impossível, né? Então, quando vem para um lugar que não é lá dentro e sabe que as pessoas, assim, estão confiando, então é o que, assim, faz com que a gente acredite também na gente, porque as pessoas estão acreditando. Aqui um exemplo, né, da Mônica, que hoje ela, o teu roteiro lá no Mauri, qual é? Hoje em dia, assim, eu vou trabalhar, acordo 5 horas da manhã, aí vou pro trabalho, fico lá até mais ou menos 5 horas da tarde, aí vou dormir em casa. E finais de semana eu me recolho e durmo no presídio. Então você hoje mora em Fortaleza? Eu hoje, Fortaleza. Fortaleza. É. E aí acorda cedinho, já vai lá pro presídio, mas para trabalhar. Para trabalhar, não mais para ficar como antes, né? Bom, enquanto a gente continua acompanhando aqui a Mônica conversando com a gente, nós vamos caminhar para continuar acompanhando, porque está sendo um passeio muito grande, você acompanha com a gente. Vamos lá. Bom, e essas imagens que nós vamos mostrar para você a partir de agora são imagens exclusivas. Só a TV Metrópole está tendo acesso aqui. As detentas almoçando aqui dentro da Famel, da Dona Florinda. Você, Márcia, vai ficar com um gostinho na boca aí, porque a feijoada aqui tá uma delícia, tudo proporcionado para essa turma. Você acompanha. Voltamos para o estúdio. Don't you worry about it.
try to be shiny, feeling all I'm fading, 'cause we don't even know when we'll believe us one again. Oh darling, don't you worry about it. Doesn't matter what come over when you hold me tight, and even when you fall away, keep following the light of our love. So don't you worry about it. Parabéns, é mais uma da New Rec, né? Exatamente. Da New Rec Produtora. Capitão, eu acho que esse exemplo aí é a luz no fim do túnel, né, Capitão? É por aí. É verdade, Nilson. A gente até parabeniza aí a iniciativa da empresária, né? Na Fátima Brilhante. Dona Fátima realmente dá um exemplo de que a sociedade querendo, ela tem como ajudar, né? E é como eu sempre digo, a polícia sozinha não resolve a questão da criminalidade. A gente tem que dar as mãos com os empresários, com a imprensa, com o judiciário, com o Ministério Público, né? Com quem tem condição de ajudar nessa questão, para que a gente possa apresentar. Afinal de contas, só polícia nas ruas não resolve. Não. Tem que ter um trabalho pontual em cada uma dessas carências. Profissionalização, oportunidade para os jovens, ressocialização de quem está já preso, para que a gente possa ter, quando essas pessoas retornarem à sociedade, elas não venham a ser reincidentes no crime que já cometeram. Costumo dizer, capitão, quando as pessoas param a gente na rua para conversar, que a polícia, a ação da polícia é a ponta do iceberg quando todos os outros setores da sociedade falharam. Quando a educação falhou, quando a família, que é o princípio de tudo, falhou, porque a gente sabe que existem, no meio de tantos criminosos, por trás disso existe um pai que está preso, um pai que vive embriagado, uma mãe que usa droga, enfim. Então falha também, falha a cultura, enfim. A polícia, ela age quando todos os outros setores falharam. Eu acho que o pensamento é esse, né, capitão? E a sociedade tem um conceito falho do que seria o Estado eficiente, aquele que a polícia vai e prende. Estado eficiente é aquele que evita o acontecimento do crime, né? Ele vai evitar o acontecimento do crime através da prevenção, através da oportunidade. Logicamente que a polícia não pode deixar de existir, né, até para que as leis sejam cumpridas. Infelizmente o ser humano ele precisa de fiscalização para que as leis sejam cumpridas, mas logicamente que o trabalho preventivo é até mais importante do que a presença policial. Eu costumo dizer que a gente tem que ter soluções a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, infelizmente, a gente tem que ter realmente a repressão policial, mas a médio e longo prazo a gente tem que ter a prevenção, tem que ter a oportunidade, a qualificação, a profissionalização, para que a gente tire esses jovens das drogas. A gente tem lá em Fortaleza vários grupos, vários policiais e bombeiros que são voluntários a tirar essas crianças da ociosidade, né? Até um projeto que a gente tem a intenção de colocar para frente, que a gente chama de Projeto Cidadão no Futuro. A criança vai para a escola durante a manhã e durante a tarde geralmente ela fica ociosa. E a gente quer dar ocupação a esses jovens. A gente quer que esses jovens tenham um reforço escolar, que eles tenham uma atividade física, que eles tenham um curso profissionalizante para que a gente tenha realmente eles afastados da droga, das armas e da criminalidade. Capitão, nós já estamos aqui no último bloco da sua participação. A Márcia vai puxar um pouquinho aqui para a sua vida pessoal, porque todo mundo conhece Capitão Wagner, vereador e tal, então ninguém sabe um pouquinho. Vamos aqui também esticar. Antes disso, eu quero saber, vamos falar um pouquinho de política, rapidamente. A gente tem que ter um cuidado a mais, né, porque ainda não estamos nesse período eleitoral, é tudo muito complicado. E eu até falei, eu não sei para quem, se foi para a Márcia ou para a Patrícia, que é sua assessora. A Patrícia, filha do Alex Montenegro, nosso querido daqui, é assessora, né, uma das, né, do Capitão Wagner, que acompanha. E eu digo, ela tem noção de que o Capitão Wagner é um dos homens hoje mais marcados, mais procurados em Fortaleza, por causa das polêmicas, por causa de ser uma pessoa que é convicta de suas convicções, né, de seus ideais, e por isso conquistou, infelizmente, inimigos também. E ela tem noção do perigo que é estar perto desse homem, né? Até brigo com ela, eu digo isso. Mas, capitão, o senhor hoje é vereador de Fortaleza, pré-candidato, né, a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado. E como o senhor vê esse cenário político? A gente conversava aqui nos bastidores que muita coisa está dependendo também do posicionamento do governador, que a gente sabe aí. E como é que está essa parte, né? Saindo um pouquinho da segurança e voltando para a área política. Isso, acho que hoje à tarde, né, até 5 horas, deve se definir muita coisa a nível de política, a nível de eleição em outubro. O governador vai se posicionar se renuncia ou não ao cargo. Vários cenários já foram desenhados, várias situações. Acredito que ele não vai renunciar
em virtude da recusa do vice-governador de renunciar também. Me parece que a intenção do governador era ele renunciar, o vice renunciar, o Zezinho não assumir como presidente da Assembleia o governo do Estado e deixar para o desembargador Brígido, que é o presidente do Tribunal de Justiça, assumir e convocar novas eleições. Né? Ontem corriam uns nos bastidores que o governador queria colocar como governador seu chefe de gabinete, né, o Danilo Serpa, como opção para governar o Estado aí até o final do ano. Eu acredito que isso não vai ocorrer, eu acho que ele não vai ter força para fazer com que o vice-governador ele desista, né, de assumir o cargo, caso ele venha renunciar. Houve um desconforto, né, houve um desconforto muito grande, até porque o vice-governador ele pleiteia, né, ele está pleiteando isso aí, essa oportunidade de ser candidato ao governo do Estado legitimamente, até porque o vice-governador tem um potencial, mas eu acredito que ele não vai renunciar. É o Domingos Filho. E o cenário que se desenha é mais ou menos o que a gente está vendo, né, o senador Eunício Oliveira sendo candidato pelo PMDB, o Cid deve apresentar o nome do PROS ao governo do Estado, né? O PT provavelmente se coligue com o Cid, e o Senado deve ser apontado pelo PT o Guimarães para coligar com o candidato do Cid. E ainda tem a Nicole Barbosa, que já aparece aí nas pesquisas, até foi uma surpresa boa, com 3% já nas pesquisas, o candidato PSOL, Ailton Lopes, se eu não me engano, também com 3%. Então, começam a surgir novos candidatos, eu acredito que até outubro a gente deva ter algumas opções. Acho que o Tasso também não vai, né? O Tasso acredito que não vai para o governo nem para o Senado, né? Eu já tive com ele apoiar alguém. Em algumas oportunidades, ele já afirmou que a família não quer, ele também não quer. Ele mas tem mais saúde para isso também. Já passou por algumas cirurgias, né? Por algumas situações complicadas em relação à saúde, e acredito que ele não vá para a disputa. Mas eu acho que até outubro a gente vai ter um cenário bem positivo para que o cidadão escolha a melhor opção, né? Uma opção que realmente dialogue com a sociedade, que possa apresentar um planejamento para que a segurança pública ela tenha realmente resultado efetivo, para que a saúde não viva o caos que ela está vivendo hoje, porque a gente estuda muito segurança, mas também trabalha em outros setores, saúde, educação, né? Até porque para se ter segurança pública de qualidade, você tem que conhecer os outros fatores sociais que envolvem a segurança. A gente está precisando de um governador que dialogue com a sociedade, né, com a academia. Infelizmente, as universidades não são ouvidas nas decisões nem a nível de prefeitura, nem a nível de governo, e a gente espera que o debate seja um debate propositivo. A gente está cansado de política de acusação, cada um acusando o outro de roubalheira, de corrupção. A gente quer que os candidatos apresentem projetos que venham melhorar as condições do cidadão cearense. A gente espera que o melhor vença, para que a gente tenha um Estado cada vez melhor, crescendo economicamente, mas dando condições para a população sobreviver. Como é que está o PR para essa campanha, que é o seu partido? O PR tem nomes fortes, né, como sempre teve, doutor Lúcio Alcântara, o Roberto Pessoa, nosso nome está à disposição, já se cogitou alguns cenários aí, não está definido ainda que cargo. Foi cogitado até para governo. É verdade, nosso nome está à disposição do partido, né, seja para qual for o cargo. A gente espera que realmente o partido ele possa se posicionar de uma forma a estar aliado de quem tem um projeto para o Ceará, né, não só levar em consideração a questão política, mas a questão do projeto. É extremamente importante que o candidato que a gente apoia tenha um projeto, apresente esse projeto para convencer a população de que esse projeto é o melhor para o Estado de Ceará. Se a gente tiver candidatura própria, tem nomes fortes aí, doutor Lúcio, tem o meu, tem o do Roberto Pessoa. Se isso ocorrer, acredito que até a próxima semana está se definindo essas questões e a gente espera realmente que a eleição seja uma eleição limpa, sem sujeira. Infelizmente, as pessoas criam situações para denegrir a imagem dos outros. Isso já ocorreu comigo ano passado, quando o irmão do governador fez uma série de acusações em relação à minha pessoa, falou que eu era envolvido com narcotráfico, com milícias, e eu tive, Deus me deu a luz e me orientou para que eu pedisse uma CPI para ser investigado. Eu pedi na Câmara Municipal uma CPI para que me investigassem, para descobrir se eu tinha realmente envolvimento, e não sei por que o governo resolveu não instalar a CPI. Acho que por saber que a gente não tem nenhum envolvimento com nada de errado, graças a Deus em nossa vida é um livro aberto para quem quiser investigar quem é o Capitão Wagner, né? Sou um pai de família, pai de 2 filhos, sou professor, sou policial militar e tento trabalhar, né, fazer uma política diferente do que a gente tem visto aí nacionalmente. Pronto, ele já falou, já deu a resposta da pergunta que eu ia fazer para as nossas telespectadores, nossos amigos. Porque chegaram aqui, porque o capitão é muito bonito, que não sei o quê, que não sei o quê. Porque as pessoas conhecem como político, como Fecha militar, no capitão aqui, meu filho. Mas na realidade tá encabulado, quem é o Capitão Wagner? Quem é o Wagner? Vamos dizer com toda,
com todo respeito, né? Foi o que eu estava falando, mas muitos conhecem, né? Até pela extraordinária votação que o senhor teve em Fortaleza. E já acabou dizendo, né? Casado, pai, quantos filhos? 2 filhos, a Rayane e o Felipe. Pois é, então as pessoas são normais, né? Quando olha assim, é porque é policial, porque é vereador, porque é político, e quando sai muito na mídia fica famoso, né? Não precisa ser ator nem cantor, né? Mas saiu na mídia. Então, assim, desejamos ao senhor toda a sorte do mundo, agradeço demais a sua presença, eu sei que o tempo é muito curto, imagino nesse longo destino de vocês políticos não é fácil, tem que amar muito, tem que gostar muito, tem que acreditar muito e principalmente, capitão, em Deus. Com certeza. Porque do jeito que a vida está, do jeito que o senhor luta pelos direitos, né, reais, concretos, como o senhor acabou de afirmar aqui para nós, né? No nosso encontro, eu desejo ao senhor, de coração, nossa equipe, o nosso encontro, que o senhor seja bem feliz, que a sua vida seja repleta de bênçãos, que Deus lhe proteja, o senhor, a sua família e a sua carreira. Muito obrigado pela sua estadia aqui no nosso encontro. Capitão, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Seja qual for aí a sua decisão política, saiba do nosso carinho, do nosso apoio no que diz respeito, não vou falar de apoio político, vou falar de apoio de amizade, de pessoas que têm consideração pelo senhor, e nós estamos aqui à disposição, quando precisar, os microfones não só do programa Nosso Encontro, mas dos programas da TV Metrópole, que é uma televisão regionalizada, isso é o que eu considero muito importante. Eu costumo dizer, eu tenho o prazer de trabalhar em 2 locais, e eu considero que essas televisões, essas emissoras, tanto de rádio quanto de televisão, locais, são muito importantes, tão importantes quanto as emissoras de massa, que elas retratam a realidade de uma sociedade que muitas vezes é esquecida e que não tem voz nas grandes emissoras em Fortaleza. E isso aqui é um momento único. Então, boa sorte, muito obrigado. Foi um prazer rever depois de tanto tempo, né? A gente só escuta aí as notícias, mas a gente escuta notícias positivas, notícias de luta, de brigas, mas brigas positivas. Briga por um bem de uma sociedade, de uma pessoa que anseia por segurança. O capitão Wagner, ele se despede do programa Nosso Encontro, mas continua em Pacajus. Eu ouvi dizer que ele vai comer uma panelada, né? Não vou dizer aonde, né? Não vou dizer, porque senão não vai dar certo, né? Não vai conseguir almoçar. Estão decidindo aqui, a comitiva que está com o capitão, não sei se vai querer panelada ou peixe no Beira-Açude, buchada, né? A galera, tem um ali que tem cara de pão integral. Mas eles vão continuar em Pacajus, porque daqui a pouquinho, à 1 da tarde, eles vai estar ao vivo na Rádio Guarani FM com o Alex Montenegro. Sabia que o Alex, 1 da tarde, não ia perder essa oportunidade. Capitão, fica à vontade. Isso, agradecer a você, a Márcia, né, pela oportunidade de nos convidar. Realmente a gente tem uma agenda muito corrida. Eu costumo dizer para minha esposa que meu dia era para ter 30 horas, porque é muita coisa. Igual Itaú. Né? Mas a gente agradece mais o espaço da emissora, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui em Pacajus. A gente tem um carinho especial, porque tem grandes amigos que residem aqui em Pacajus. E como você falava, a questão da emissora, eu vou puxar a sardinha um pouquinho também. A Jangadeira acho que foi uma das primeiras emissoras a regionalizar, né, a sua grade. E isso foi pioneiro e gerou nas outras emissoras essa necessidade. A gente parabeniza, né, a emissora por essa iniciativa, por ter esse conteúdo todo regionalizado, que dá uma atenção especial aqui para a região metropolitana, Pacajus, Horizonte, Cascavel, Chorozinho e vários outros municípios, e precisa realmente da divulgação das ações, das necessidades da população, como a gente vê. Quase todos os programas dão espaço à população para reivindicar, para denunciar, para solicitar. Então a gente parabeniza demais e deseja que o programa aí seja eterno, né? Seja vida eterna, porque é realmente um programa de qualidade, né? Que permite a população participar. É um programa eclético, que não é só de política, não é só social, é um programa que apresenta de tudo. Então, muito obrigado, é uma satisfação estar aqui. É tanto que tem um doido apresentando e uma normal aqui para ajudar. Ele vai estar aqui semana que vem novamente. Eu não estou dizendo. Não, em Pacajus. Pacajus. Até aproveitar para convidar, né, Márcia? Dia 9, a gente vai estar às 19 horas na loja maçônica, né? Uma palestra sobre segurança pública. Me informaram que o prefeito vai ser convidado, os vereadores, o comandante da Polícia Militar, delegado, promotor, juiz. É extremamente importante que a gente realize esse debate. A gente já teve ano passado aqui na Câmara Municipal realizando um debate semelhante. A gente vai estar novamente puxando essa pauta, que é uma pauta extremamente importante. A gente convida toda a população a estar presente. Dia 9 de abril, às 19 horas, na próxima quarta-feira, na loja maçônica aqui da cidade.